Olá, profissionais da contabilidade, sejam todos muito bem-vindos à TV CRC. Eu sou Denisa Borsato, coordenadora da Comissão da Mulher, contabilista do CRC Paraná. E hoje nós vamos aprofundar em um tema urgente e de extrema relevância social: a violência de gênero e o combate ao feminicídio, com foco no ambiente de trabalho. Neste evento, organizado pelo CRC Paraná e Comissão da Mulher Contabilista, vocês vão compreender os conceitos essenciais, a legislação vigente, o cenário atual de dados alarmantes e, principalmente, o papel das organizações na prevenção e no acolhimento às vítimas. E para nos guiar nessa jornada, temos dois palestrantes de excelência, Priscila Charan de Lima e Laudelino Jochen. Priscila é contadora, jornalista, selecionada para o Programa de Lideranças Feminina da Universidade de Colômbia, proprietária da Air Story, ex-secretária municipal de Políticas Públicas para Mulheres de Guarapuava, palestrante do CRC sobre liderança feminina. Laudelino é contador, professor e consultor, vice-presidente de desenvolvimento do CRC Paraná, autor de 12 livros, membro da Academia de Ciências Contábeis do Paraná, recebedor de diversos prêmios, reconhecimento e menção honrosa. Priscila, Laudelino, sejam muito bem-vindos. A palavra é com vocês. Muito obrigado, professora Denisa Borsato. Primeiro, agradecer à Comissão da Mulher pelo convite de nós estarmos aqui, tão importante, um tema tão relevante, tão impactante, e que certamente vamos ter que falar durante muito tempo, não só hoje, mas falar no dia a dia, falar nas comunidades, falar no desenvolvimento da sociedade, falar no trabalho, os amigos, etc. Então, é uma alegria muito grande poder compartilhar com a Priscila também, com a Denise, um tema tão importante. E certamente nós vamos ter muito para conversar. Então, Laudelino, a palavra é sua. Muito obrigado, Denise, muito obrigado, Priscila. Eu fiz questão, então, de falar primeiro aqui, porque a grande autoridade aqui do tema não sou eu, a grande autoridade são as duas mulheres, né, a Priscila e a Denise, mas como a própria Denise falou, esse é uma causa, que tem que ser enfrentada por homens e por mulheres. Eu vou compartilhar minha tela para que a gente possa mostrar um pouquinho o que a gente entende ser algo que precisa realmente ser pensado dentro da sociedade. Vou trazer alguns números, vou trazer algumas informações, principalmente falando aí do contexto histórico da violência de gênero no Brasil. E aí também eu quero destacar o papel do profissional da contabilidade dentro desse contexto. Algumas coisas que me dão muito orgulho: eu fui presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Paraná por 4 anos, do ano de 2020 até o final do ano 2023, portanto, duas gestões de 2 anos, 4 anos, e uma dos muitos projetos que viraram programas do Conselho Regional de Contabilidade, depois se tornaram referência a nível de Brasil, foi principalmente a valorização da mulher, principalmente valorizando muito a comissão da mulher contabilista, e também nesse período eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros, um dos pioneiros do Brasil, se eu não me engano, o Paraná foi o segundo CRC do Brasil a criar e implementar a Comissão da Diversidade e da Inclusão. Diversidade e inclusão é algo que todos nós precisamos nos engajar para que a gente possa ter alguma perspectiva diferente do que nós temos hoje. Eu trouxe algumas questões para nós pensarmos um pouco. A violência de gênero no Brasil, ela não pode ser vista como algo isolado, como algo distante. Eu chamei ela aqui de fenômeno estruturado, ela é um fenômeno estrutural e histórico. Dentro da história do Brasil, nós percebemos desde o início que nós temos ali fatores culturais que interferem. Então, nós somos um país que fomos colonizados por portugueses, espanhóis e outros, e aqui já estavam os povos originários, os povos indígenas,
E nesse contexto também nós recebemos aqui os escravos, principalmente africanos, e dentro dessa miscigenação é que foi se desenvolvendo, e essa violência de gênero, ela nasce ali já com a chegada dos primeiros exploradores, vamos dizer assim, colonizadores em território nacional. A violência também passa por questões sociais, culturais e sociais, econômicas, né? Claro que o econômico talvez é um dos pontos mais fortes que faz com que hoje nós vemos principalmente a mulher ainda muito distante de poder estar ocupando tudo aquilo que ela deveria estar ocupando, que lhe é de direito. Então, a questão econômica é bem impactante também. E não podemos deixar de dizer também que a questão política, a gente vê ainda que as legislações que nós temos, que são elaboradas por políticos, claro que a participação popular em muitas circunstâncias, mas ali também a gente vê que ainda estamos bem distante daquilo que nós gostaríamos que fosse. As causas não são, portanto, isoladas dessa violência de gênero. Olha que ponto nós chegamos no Brasil. Aquilo que no começo talvez era só um afastamento, uma discriminação, hoje ela passa a ser uma questão de morte, uma questão de violência efetiva. E aí a gente diz que as causas não são isoladas. Uma causa está interligada à outra. E isso está muito presente ainda hoje. Gritante, índices elevados de violência contra as mulheres que a gente vê no dia a dia. Isso já deveríamos estar muito além disso, mas nós estamos realmente ainda bastante precários. Aqui eu quero já compartilhar uma experiência. A questão dos 4 anos, eu tive a oportunidade de lançar um livro falando sobre ética e sobre compliance, e ali, junto com um colega, né, como eu também tenho formação em filosofia, sou contador, mas também sou filósofo, nós fizemos uma análise filosófica da influência da própria ética na discriminação e principalmente na violência, e a gente fez esse olhar também para a violência de gênero no Brasil. E a gente vê que a própria ética, ela foi durante muito tempo, e ainda hoje, ela fortemente impacta aí a maneira como a ética, os valores morais são aplicados, ela impacta aí no processo, principalmente, de violência de gênero no Brasil. Então, veja, a ética, em muitas circunstâncias, a serviço da violência de gênero. E é isso que a gente precisa efetivamente entender, encarar de frente. Desde o Brasil colônia, nós vivemos uma sociedade patriarcal. Essa questão patriarcal a gente vê que é muito antes do Brasil colônia, mas ela está tão forte ainda dentro do poder político, econômico e ainda nas famílias. Então, é desde lá. Então, significa, a mulher, nesse contexto, era e ainda é vista como algo, como subordinada, restrita ao espaço doméstico, funções ligadas à reprodução. Aliás, historicamente, quando a gente olha para dentro de muitas, principalmente filosofias ou teologias religiosas, a gente vê ainda a interpretação, por exemplo, que a principal função da mulher é a reprodução. E a gente não pode negar isso historicamente. E isso era um olhar que ainda persiste, mas que a gente viu muito presente na história da humanidade como um todo. E, claro, isso leva à submissão feminina, né? Principalmente destacando aí uma autoridade masculina que não existe e que não deveria existir. E, além disso, quando extrapola esses limites aí da subordinação, etc., quando a mulher busca o seu espaço, a gente começa a perceber que isso muitas vezes é tão mal entendido por homens e até talvez por mulheres, aonde que nasce aí a violência mesmo de gênero dentro da sociedade. Ainda hoje nós percebemos uma cultura, e quando a gente fala em cultura, filosoficamente, é algo muito difícil de ser suplantado, é algo muito difícil de ser vencido. E aqui eu até chamei uma cultura de pátrio poder do casamento, visto meio que como uma posse, né? Nós vemos, principalmente nas sociedades um pouco mais antigas, a gente vê isso aqui no Brasil também muito presente, a questão de 1, 2, 3 gerações atrás, o casamento visto muito mais como uma questão de posse
do que alguma coisa diferente disso. O casamento entendido como um espaço onde o homem detinha ali o poder sobre a mulher. Então, gradativamente, a sociedade foi se apercebendo, foi vendo que não era dessa maneira, mas isso tudo gerou, principalmente através da impunidade, trouxe a violência aos níveis que nós chegamos historicamente no Brasil e ainda estamos presentes hoje. Nós temos há não muitas décadas atrás, eu tive fazendo uma pesquisa e eu vi tribunais brasileiros decidindo ali crime de honra, o que justificava até em certas circunstâncias o assassinato de mulheres que fossem pegos em adultério, ou com argumento de adultério por parte do homem. Então, isso é uma coisa que tem que ser vencida, que tem que ser virada a página, mas como é uma questão cultural, é uma questão muito difícil de ser enfrentada e a gente não pode vacilar. Porque o que eu vejo bastante, como eu viajo bastante, faço muito treinamento, muita palestra, e a gente conhece pessoas de todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, mas a gente vê que muitas vezes em grupos de amigos, principalmente homens, acabam manifestando esse machismo, estereótipos de gênero, de uma maneira assim muito natural. E isso precisa ser encarado. O homem não pode mais ser visto como algo dominante, como aquele provedor, e a mulher como submissa. Enquanto nós tivermos essa mentalidade, a sociedade perde, a contabilidade perde, e certamente todos nós vamos perder. Esses estereótipos que chegam ao ponto de tentar buscar o controle do corpo de alguém, da sexualidade, da autonomia de uma pessoa, é algo que a gente não pode aceitar em hipótese alguma. Então, esse machismo culturalmente aceito e alimentado dentro da sociedade, ele gerou por si, lá no final, e ainda existe hoje, esse ciclo da violência, principalmente de gênero, em relação à mulher. Agora, a gente não pode deixar de falar da desigualdade socioeconômica. Enquanto nós admitirmos que mulheres tenham remunerações inferiores aos homens, fazendo o mesmo trabalho, então aí a gente está diante de uma retroalimentação da desigualdade econômica. Isso vale para o trabalho, vale para a remuneração, vale para direitos políticos. E outra coisa bem importante, nós vivemos uma sociedade neoliberal. O neoliberalismo parece bonito, mas ele é bonito, por enquanto, no Brasil, muito mais no papel do que na realidade. Então, quando nós olhamos ali desde a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, essa liberdade, fraternidade, igualdade tão almejada desde a Revolução Francesa, ela em muitos casos, estou me referindo principalmente ao Brasil, ela não passa do texto legal, do texto constitucional, do texto de uma lei. E na prática a gente vê que isso dificilmente acontece como deveria acontecer. Então significa, por ali, a lei precisa proteger, mas nós temos que olhar muito além dessa lei para que a gente possa alcançar os objetivos. Essa legitimação jurídica, vamos dizer assim, institucional da violência, ela se deu e se dá ainda por séculos, onde que muitas vezes a violência, principalmente doméstica, não era criminalizada, não era combatida. E deu no que deu, e nós chegamos hoje ao feminicídio. Então, até eu cortaria aqui algo antes da Lei Maria da Penha para depois da Lei Maria da Penha, porque a mulher também começou a se sentir mais protegida e, principalmente, sendo aplicado penalidades. Mas, mesmo assim, a gente vê que algumas situações de violência doméstica cometido contra mulheres, os homens, muitas vezes, sequer ficam presos, as medidas restritivas sequer são aplicadas e a mulher continua em risco e muitas vezes pagando com a própria vida. Talvez aqui entre uma questão bem grave da subnotificação. Talvez os números, eu não tenho dúvida disso, que nós temos de violência doméstica, de violência contra a mulher, de gênero, eu imagino que ele deve ser muito subnotificado, deve ter muito mais
que muitas vezes a própria mulher, por questão de medo, de represálias, de preservar a própria vida naquele momento, acaba não denunciando. E aqui eu vejo que, quando nós falamos em mulheres, é uma questão estrutural. Quando a mulher ela já tem discriminação, mas quando ela é mulher negra, por exemplo, ou indígena, ela tem dupla. E se ela for pobre, ela tem uma tripla discriminação, ela sofre um tríplice racismo aí de opressão, efetivamente. Eu me lembro de uma cena, há poucos anos atrás, Curitiba, né, onde eu estava caminhando pelo calçadão da Rua 15 ali, finalzinho de tarde, e aí aquela vuvuca, aquelas pessoas andando, e nisso alguém gritou: roubaram a bolsa de uma pessoa ali, de uma senhora. E aí eu vi que imediatamente o policial que estava naquela vuvuca ali, caminhando também, evidentemente, como todos nós ali, ele imediatamente olhou para aquela cena e ele já deu voz de prisão para um senhor, né, nesse momento não era uma senhora, mas um senhor negro, preto, de cor preta. Então, significa, aquilo é uma discriminação que a gente não pode aceitar. Então, as mulheres carregam consigo, assim como também existe a discriminação dos homens, mas as mulheres, muitas vezes, elas têm muito mais. E a escravidão, ela consolidou a exploração sexual. Quando nós estudamos, né, é só pegar Gilberto Freire, por exemplo, e ler o livro dele, Da Casa Grande e a Senzala, você começa a ver que a escravidão, efetivamente, ela foi motivada para os homens e mulheres. As mulheres, além do trabalho escravo, tinha exploração sexual. Então, significa que as mulheres eram ali praticamente objetos, né, de prazer da sociedade branca, evidentemente, e isso traz sequelas e consequências para nós até os dias atuais. E aqui eu diria que é possível afirmar que existe uma cultura da violência. Essa cultura, quando a gente trata de cultura, então a gente já sabe, é algo que nós vamos ter que enfrentar e não é algo que nós vamos ver resolvido amanhã ou no ano que vem ou daqui a 2 anos. É algo que está impregnado na cultura da sociedade e essa cultura vai levar tempo, talvez gerações. Então, significa, esse traço cultural, ele vai demorar bastante tempo. Até hoje, a gente ainda vê que a agressão, ela é tratada como uma forma, até coloquei entre aspas, de disciplina, de manutenção da ordem, mas é uma ordem, uma pseudo-ordem aí, para legitimar a exploração de um sobre o outro, evidentemente. E essa cultura é que nós temos que combater. E se a gente não fizer isso todos os dias, todas as manhãs, no nosso trabalho, dentro das nossas empresas, aonde nós estivermos, certamente nós não estamos caminhando para mudar essa cultura que realmente está impregnada na sociedade. Quero mostrar um pouquinho também qual é o impacto dessa violência, vamos dizer assim, de gênero no próprio trabalho. Isso acontece, o que acontece com isso? As pessoas que são vítimas dessa violência, elas acabam faltando ao trabalho, elas acabam tendo problemas psicológicos gravíssimos, isso interfere em todo o ambiente de trabalho. E muitas vezes as empresas, quando percebem isso, eles olham para o lado apenas de interesse econômico e acabam afastando, demitindo essas pessoas. Por quê? Porque eles não querem enfrentar isso. Então, significa, a empresa, ela é uma entidade que precisa ter o braço social. Quando nós falamos em SD, quando nós falamos em sustentabilidade, eu não posso pensar sustentabilidade olhando apenas para a natureza verde que nos cerca. Eu preciso começar olhando para a natureza humana que nos cerca. E aqui eu acho que é o grande ponto que as empresas precisam efetivamente se debruçar. Prejuízo na carreira. As pessoas que começam a ter essa violência de gênero no trabalho, esse impacto, ele é tão negativo na vida dessas pessoas que muitas vezes elas acabam perdendo
o sentido da vida, porque a vida nada mais é do que para ser vivida plenamente. Agora, o que é ter vida em plenitude? É você estar de paz consigo mesmo, é você poder andar de cabeça erguida, e com a violência de gênero, as pessoas que sofrem essa violência não conseguem fazer isso no dia a dia. O ambiente hostil de trabalho, ele reproduz práticas que passam ali pelo assédio moral, pelo assédio sexual, pela discriminação, e chegando aí a violência mais profunda, que pode ser até a morte dessa pessoa, literalmente ou não, né? Figurativamente. Hoje, eu imagino que muitas pessoas no ambiente de trabalho, eles praticamente são pessoas mortas dentro desse ambiente de trabalho, causado por consequência dessa realidade que eles enfrentam no dia a dia. Outro detalhe importante, a estigmatização. As mulheres vítimas de violência, muitas vezes, elas não conseguem encontrar, nem na empresa, nem na sociedade, ambiente adequado, um suporte adequado, para que elas possam fazer frente a essas questões todas. E aí eu acho que é louvável que o Conselho de Contabilidade, como órgão regulador da profissão contábil, fiscalizador e promotor dessa educação continuada, a gente fale desses temas e fale muito. Nós não podemos nos cansar de falar, de repetir, de agir, porque, caso contrário, a gente não vai vencer dentro do prazo que a gente precisaria essa questão cultural que está impregnada assim, desde o nosso nascimento, até antes, né, diz a psicologia moderna, nós começamos a sofrer a influência do meio. E esse meio a gente precisa começar a combater, a gente precisa começar a criar uma cultura diferente para que a gente possa olhar mais longe. As organizações, então, precisam enfrentar essa violência. Começar pela prevenção. Eu acho que são coisas simples que as empresas podem fazer. Primeiro, acolhimento a essas pessoas, abrir canais de comunicação. Eu nem falo canais de denúncias somente, canais de comunicação, ouvir, né? Prestar mais atenção. Então, políticas internas de prevenção precisa ser feito. Quando a gente vê uma empresa grande, que normalmente tem estruturas mais robustas, a gente vê isso principalmente no papel. Às vezes, talvez não alcance todos os setores da empresa. Agora, uma empresa pequena, ela não está livre disso. Acontecem as mesmas questões que acontecem nas grandes, mas as pequenas, muitas vezes, são menos enfrentadas do que nas grandes, porque a grande começa a ter uma cultura, ela começa a implementar políticas e, às vezes, se torna um pouco mais fácil, canais de denúncia, etc. Mas a empresa pequena, e aqui eu me refiro a um escritório de contabilidade, que, né, principalmente o nosso público que nos ouve hoje, dentro de um escritório de contabilidade, é preciso olhar para essas questões, é preciso, principalmente, fazer esse acolhimento e combater, principalmente através de canais seguros, onde as pessoas possam se manifestar. Outro detalhe importante, a capacitação de lideranças e colaboradores. Eu vejo que aqui nós temos que investir forte, investir pesado. Você que nos acompanha nesse evento do Conselho de Contabilidade, junto com a Comissão da Mulher do Conselho de Contabilidade, coloque seus colaboradores, vá você mesmo participar, principalmente de treinamentos, de debates, de eventos como esse que nós estamos falando, para que você possa superar gradativamente essa cultura que não consegue olhar com os olhos livres para a questão da diversidade, da equidade de gênero, respeito às diferenças, que é tão comum a gente ver isso no dia a dia e às vezes a gente não faz nada. Nós só vamos vencer, nós só vamos mudar uma sociedade se nós começarmos a mudar a nós mesmos e depois quem está ao nosso redor. Imagina todos os que estão nos acompanhando nesse evento, nessa data de hoje. Se cada um de nós levar uma semente para dentro das suas organizações, para dentro da sua família, falar com o seu filho menor, falar com a sua filha,
mostrar, falar desde criança, adolescente sobre esses temas, certamente nós vamos começar a mudar esse cenário. Programas de apoio à vítima, aqui acho que a gente tem que principalmente cobrar isso também, principalmente assessoria psicológica, mas também jurídica, porque muitas questões não são enfrentadas pela insegurança jurídica. E eu acho que aqui entra também essa questão jurídica, que a gente já vê que acontece na sociedade, mas ainda está muito longe de ser aquilo que nós queremos. Outro ponto importante: ambientes de trabalho, homens e mulheres nos mesmos cargos precisam ter igualdade remuneratória, de benefícios. Parece simples, mas não é tão simples. Parece que isso acontece, já está a pleno vapor na sociedade, mas não é bem assim. Então, acho que aqui também, porque tudo passa pela questão econômica também. Sem recursos econômicos, financeiros, tudo fica mais difícil. Já caminhando para o final da minha fala, o feminicídio, embora o feminicídio a gente geralmente ligue ele a um espaço doméstico, mas não podemos olhar só para o feminicídio dentro de um espaço doméstico, dentro de um lar, dentro de uma casa. Nós temos que olhar para ele muito mais abrangente, principalmente alcançando os efeitos dessa violência e que trazem isso para dentro das nossas empresas. A morte de mulheres, por exemplo, por questões de gênero, impacta toda a sociedade. E não adianta nós só ficarmos comovidos, nós precisamos ter a consciência do trabalho que cabe a cada um de nós nesse contexto. Então, o enfrentamento, aqui eu falei, ele precisa ser um compromisso institucional, e aqui eu vejo que as próprias ODS, por exemplo, dentro do contexto de sustentabilidade, é o caminho que nós temos que seguir. Agora, a estrada é longa, com certeza a jornada é longa. A educação, a sensibilização contínua, treinamentos, palestra, criação de protocolos, eu acho que uma rede de apoio, eu acho que esse é o ambiente que nós precisamos buscar e qualificar. E eu até faço um questionamento para quem nos acompanha. Será que dentro das nossas entidades representativas da classe contábil brasileira, como é que está a participação da mulher? Será que a mulher, que hoje nós sabemos que nós temos praticamente igualdade em números de mulheres contadoras e contadoras, igual, é muito equilibrado. Será que essa estrutura institucional ela está adequada? É um questionamento. Eu imagino que algumas talvez, mas muitas delas, às vezes eu ouço ainda falar, as mulheres não ocupam espaço porque não querem, mas o ambiente para ocupar um espaço, ele tem que ser preparado, ele tem que ser acolhedor, ele tem que ser envolvente. Caso contrário, a gente não pode dizer que as oportunidades estavam à disposição. Eu acho que eu fico por aqui, professora Denise, eu devolvo a palavra para você, para que você possa nos guiar, possa nos orientar, para que a gente possa fazer aí um belo debate sobre esse tema. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Laudelino. Belíssimas palavras e assunto para a gente ter muito mais discussões. Nós vamos ouvir agora a Priscila Charan e depois a gente abre para os questionamentos. Priscila, agora a palavra é com você. Obrigada, Denisa. Obrigada, Laudelino. Como é bom, Laudelino, te ouvir. Você sabe que eu sou tua fã. Eu adoro ouvir você falando. Você tem uma didática extraordinária, uma sensibilidade, um compromisso social que é verdadeiro, que a gente sabe que é autêntico. Então, eu gosto muito de te ouvir. E sobre esse tema, então, fiquei realmente encantada. É muito bom saber que temos homens líderes que tem essa visão, essa cosmovisão, né, de compromisso, de promoção da igualdade, de uma vida plena para homens e mulheres, né, da gente poder criar realmente ambientes favoráveis para o desenvolvimento pleno de homens e mulheres. Então, fiquei realmente muito feliz e estou muito feliz de estar dividindo aqui essa live contigo. Bom, então, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa violência de gênero, o combate ao feminicídio e esse olhar de atenção aos ambientes de trabalho.
Bom, por que foi decidido, então, fazer essa live aqui hoje com cada um e cada uma, né? Porque aconteceu no estado da Bahia, né, infelizmente, um feminicídio com uma contadora, né? Isso aconteceu aí tem uns 30 dias, 40 dias, e o Conselho Regional de Contabilidade da Bahia fez um posicionamento, né? Realmente se posicionou dizendo que a gente tem compromissos de prevenção à violência de gênero, de prevenção à violência contra as mulheres. Então, aqui, inclusive, está, né, a nota pública que o Conselho Regional da Bahia realizou, e isso acabou mobilizando outros conselhos regionais de contabilidade, e o nosso Conselho do Paraná não seria diferente, né, até porque tem esse compromisso. Então, eu trouxe aqui a notícia do portal G1, né, que a mulher, infelizmente, foi morta de uma maneira muito brutal. Ela tinha pouco mais de 30 anos, né, deixou 2 filhos e, enfim, ela teve a sua vida ceifada por um crime que pode ser evitável, né? A gente sempre fala, enquanto eu sou gestora, promotora de políticas para as mulheres, a gente sempre fala que o feminicídio é um crime evitável, é um crime que ele dá sinais em que essa mulher está em risco, esse homem dá sinais de que o comportamento dele está cada vez mais agressivo. Então, é possível romper o ciclo da violência antes que o feminicídio aconteça. Aqui em Guarapuava, infelizmente, nós tivemos um caso de feminicídio que teve uma repercussão nacional, né? Foi lá em 2018, foi de uma advogada, né? A Tatiane Spitzner. Na época também a OAB se posicionou firmemente contra, né, esse tipo de violência contra as mulheres tão fatal. E eu lembro que na época o pessoal criou algumas camisetas que estavam escrito assim: a violência deixa marcas, não vê-las deixa feminicídios. Então, é nosso papel estar com o olhar treinado, com o ouvido treinado para acolher, com o coração aberto para ter menos julgamentos, e a gente acolher essas mulheres, né? Alertar esses homens também para que esses feminicídios não aconteçam. Bom, então, entendendo esse contexto, né, que houve esse assassinato dessa mulher contadora lá no estado da Bahia, eu trouxe, então, aqui uma reflexão sobre essa questão estrutural, né? O Laudelino comentou muito bem, dizendo que essas questões da violência doméstica e familiar, da violência contra as mulheres, elas vêm de um campo histórico, de um campo estrutural mesmo, né, de composição da nossa sociedade, de compreensão do mundo, das relações humanas, né, dos papéis sociais que cada um de nós desempenha. Então, o feminicídio, ele é a ponta do iceberg, né? Por isso que eu trouxe essa imagenzinha ali, para a gente entender que o feminicídio é igual febre, né? A febre é só um sinal de que tem alguma coisa que está acontecendo. O feminicídio, ou o aumento do feminicídio no Brasil e no Paraná, é só um sinal de que tem uma sociedade que ainda está baseada, sendo construída ainda baseada nesse sistema patriarcal, baseado na questão de entender que as mulheres são inferiores aos homens, né? Então, isso é só a ponta do iceberg, é só o sinal de febre mesmo. Então, aqui, né, eu trouxe para a gente dar uma olhada, que temos questões que são explícitas e formas sutis da gente estar construindo uma sociedade em que a violência contra as mulheres acaba sendo normalizada, ou, às vezes, sem querer, a gente acaba tendo práticas que inferiorizam as mulheres e que não promovem a equidade, né? Então, por várias vezes, a gente consegue identificar o que é visível mesmo, né? Então, aquela primeira parte ali do iceberg. Ali, então, a gente enxerga a violência física, né, ele realmente, dentro de uma relação conjugal, né, de parceiros íntimos, enfim, da violência doméstica, a gente diz, não, mas se ele bateu, é um sinal grave, né? Realmente é um sinal muito grave, mas é um dos sinais, né?
dentro do relacionamento pode acontecer a questão, então, da violência doméstica, mas, como bem disse o Laudelino, essa morte de mulheres não está apenas no âmbito doméstico. Então, aqui existem outros tipos de violências explícitas contra as mulheres que demonstram para nós que nós estamos nesse sistema em que inferioriza as mulheres. Então, insultos, ameaças, assédio, tanto moral quanto sexual no ambiente de trabalho. Hoje a gente já pode chamar, né, também que foi a tipificação de um novo crime, que é a importunação sexual, né, que não é exatamente o assédio, com aquela questão hierárquica do ambiente de trabalho, mas é a importunação que acontece às vezes nos ônibus, na balada, num restaurante que você está ali, enfim, e existe aquela insistência, né? Aquela importunação de cunho sexual. Então, esse também é um sinal visível, né? De que a gente está nessa sociedade que tem ainda essa compreensão de que as mulheres são inferiores. A perseguição de mulheres quando termina um relacionamento e por compreender que elas são um objeto, às vezes não há a compreensão de que sim, esse relacionamento acabou. E aí você diz, não, se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. Realmente numa sensação de posse, né? Então há essa perseguição dessas mulheres, há a questão do abuso sexual, ainda também a questão da gente entender dentro do abuso sexual, não só o estupro, né? Mas também a questão da gente ter, de proibir hoje, né, dentro da violência doméstica, dentro da Lei Maria da Penha, o abuso sexual, a violência sexual, ela não é só considerada o estupro, ela é também, por exemplo, a proibição das mulheres tomarem anticoncepcional, né? A questão delas não conseguirem decidir sobre o momento que elas querem ter filhos. Então, proibir de tomar anticoncepcional hoje também é considerado uma violência sexual. Por quê? Porque, novamente, a gente está entendendo que alguém precisa tutelar essa mulher, que ela não é um sujeito de direitos, que ela é um objeto, né? Então, tudo isso são questões visíveis, coisas que a gente percebe e está explícito na nossa sociedade, nas várias relações, sejam elas do ambiente doméstico, sejam elas do ambiente profissional ou até mesmo, né, de acesso à cidade na rua, aquelas cantadas indesejadas na rua, ou no ônibus, ou enfim, né, nos espaços públicos como um todo. E lá embaixo, nesse feminicídio, nesse iceberg do feminicídio, a gente tem outras questões explícitas, que está a depreciação pelo fato de ser mulher, né? Ignorar a palavra da mulher, calar a palavra dessa mulher, culpabilizar essa mulher também, né? Às vezes a gente fala, mas também, né, o pessoal sempre fala, né? Mas quem que educa os homens? As mulheres, então é culpa das mulheres de novo. Não é nossa única obrigação a educação dos homens, né, dos filhos e filhas. Ela é obrigação do pai e da mãe. E não é só pai e mãe que educa, né, gente? A escola educa, a televisão também influencia muito, rede de amigos também. Então, não é você botar novamente a culpa no colo dessa mulher, né? Então, são questões implícitas, por quê? São formas sutis que isso tudo acontece, porque fazem parte dessa questão estrutural e cultural, como o Laudelino já trouxe para nós. Então, você tem mais facilidade de ignorar a palavra dessa mulher, porque culturalmente a gente entendeu que a voz dessa mulher não precisava ser ouvida, né? Não é dela a questão do poder, de decisão, enfim, na família, ou onde for. Então, a gente acaba ignorando. Outras formas sutis tem ali, então, por exemplo, o humor sexista. Nossa, isso é sempre um desafio, né? Porque o pessoal diz, mas foi só uma piada, né? Era só para quebrar o gelo. Você está se ofendendo porque você é muito extremista, né? Não dá para falar nada perto da fulana porque ela já não aceita, né? Mas, gente, como é que a gente vai quebrar o gelo no ambiente de trabalho ou, sei lá, né, no happy hour, alguma coisa, a partir de piadas que depreciam a condição da outra pessoa, né? Mas era só para você rir. Tá, mas
para mim não é uma piada, para mim isso me machuca, né? Então, o humor sexista são formas sutis da gente estar fazendo a base, né, dessa estrutura de violência contra as mulheres. Os micromachismos, né? Às vezes a gente acaba imaginando, enfim, né, que eu senti muito isso aqui enquanto secretária de política para as mulheres, que o pessoal dava a entender que por ser uma pauta de políticas para as mulheres, não era uma pauta importante, né? Então, a Pri tem que fazer tal processo? Não, mas prioridade é outra coisa, das mulheres fica para depois, né? Eu lembro que teve um processo que eu precisei fazer de locação da casa-abrigo. A casa-abrigo é para abrigar mulheres ameaçadas de morte, né? Ela já existe aqui em Guarapuava, sei lá, uns 10, 12 anos. Eu precisava fazer a renovação desse aluguel. E foi questionado, mas tem certeza que precisa disso? Para que ficar fazendo esse tipo de coisa? Vamos priorizar outro aluguel de outra secretaria. Eu dizia, gente, isso aqui é o lugar onde essa mulher vai ter paz, onde ela vai ter segurança e que a gente vai evitar que aconteça um feminicídio. Então, às vezes, por acreditar que é uma pauta menos importante, que ela não afeta todo mundo, ou que ela só afeta pessoas de uma classe inferior, enfim, não. Ela afeta todas as mulheres pelo fato da relação de gênero, né? É um crime de gênero. Então, esses micromachismos acabam sendo reproduzidos, né? Porque você não dá importância para aquilo que as mulheres estão trazendo, estão falando ou estão produzindo, né? Isso aí tinha que ser essas coisas da mulher, deixa lá naquele canto, as mulheres estão só enfim, né, não estão produzindo algo importante, quem está decidindo somos nós. Então, esses micromachismos estão aí nessa base dessa estrutura aí que sustenta o feminicídio. A invisibilização das mulheres, a publicidade sexista, né? A gente tem melhorado muito na questão da publicidade. Meu Deus, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente ainda era aquele objeto de desejo do lado de uma cerveja, né? Sempre tinha essa relação. Ou toda propaganda de limpeza de casa, de sabão em pó, de detergente, estava lá uma mulher limpando, e agora não, né? A gente tem visto várias mudanças importantes, porque, e eu até falo, né? Eu sou da área da comunicação também, eu até falo que quando a publicidade muda, é porque o público-alvo está mudando. Porque eles não iam fazer uma publicidade só por queridinhos e amorzinhos, não tendo o risco de não vender o produto. Eles estão fazendo esse tipo de propaganda porque está havendo uma mudança na nossa sociedade e que isso se conecta com o produto que eles vão fazer e vão vender, né? Então, a gente já está vivendo realmente essa mudança, porque a gente tem tido também mais poder econômico na mão das mulheres, poder de decisão de consumo, né? Então, a gente tem conseguido mudar essas práticas da publicidade. Então, esse assim, de uma maneira muito breve, né? Como que está essa estruturação desse iceberg, o que a gente enxerga e o que a gente não enxerga, e que está aí como ponta, como febre, esse feminicídio, né? Então, o feminicídio é um tipo de violência de gênero, né? Como o professor Laudelino já comentou, ele é um tipo de violência de gênero, por quê? Porque ele é cometido por conta da condição de ser mulher, né? O fato de ser mulher foi aquilo que agravou e que a levou, infelizmente, a ser morta, a ser assassinada, né? Outros tipos de violência de gênero tem a violência doméstica e familiar, que acontece no âmbito familiar mesmo, não precisa ser só numa relação entre o marido e a mulher. Por vezes pode acontecer que seja uma violência do pai contra a filha, do avô contra a neta, do tio contra a sobrinha, do filho contra a mãe, né? Infelizmente, tem tido cada vez mais denúncias de violências do filho contra as mães, principalmente relacionadas ao consumo excessivo de drogas, a questão de vender as coisas dentro de casa, ameaçar a mãe porque precisa de dinheiro, enfim, as avós, né? Então, está infelizmente, bastante relacionado a essa questão da drogadição. A importunação sexual é um outro tipo de violência de gênero, como eu já comentei, né? Então, é uma questão aí mais voltada à insistência
de uma relação, de uma intimidade sexual, e que não, é diferente do assédio, né? Então, a importunação, ela se dá não de uma maneira hierárquica, como patrão empregada, enfim, né? O assédio de gênero e o assédio sexual, na minha última aula agora do programa de liderança da Universidade de Colômbia, o assédio de gênero foi trazido, não é um crime tipificado, enfim, é só o assédio sexual e o assédio moral, porém o assédio de gênero, ele é trazido como a recorrência da diminuição da participação das mulheres nas instituições, nas empresas. A empresa ter uma cultura organizacional que acaba sendo hostil, como o professor Laudelino trouxe, ou não hostil, mas que menospreza e diminui a participação das mulheres. Então, isso pode ser considerado assédio de gênero. Por quê? Porque ele é repetitivo, ele vai mulher ou vem a mulher, aquela prática de diminuir o espaço onde as mulheres podem estar nessa instituição, hoje é considerado assédio de gênero, né? E também a violência política de gênero, que é também uma tipificação muito recente, que veio depois da questão da morte da Marielle Franco, e que é justamente você tentar impedir que essa mulher exerça o seu mandato, a sua gestão enquanto pessoa pública. Então, tolir a voz dessa mulher, diminuí-la por questões, novamente, voltadas ao papel de gênero. Então, a violência política de gênero, ela é bastante recente, ela veio a partir de uma vivência do país vizinho nosso, aqui da Bolívia, que lá eles têm as eleições em lista, e lá a eleição ela é intercalada em lista. Então, elegeu-se esta lista aqui, é uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. No outro ano é um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. Então, o que percebeu-se? Que estava havendo a ameaça de mulheres, porque se essa mulher aqui sai do cargo, quem vai assumir é o próximo, e o próximo é um homem. E ali iniciou-se uma violência política de gênero, de violência, de ameaça e de assassinatos de mulheres. E ali, então, foi um dos primeiros países que teve que instituir essa lei pelo fim da violência política de gênero, porque as mulheres eleitas estavam sendo perseguidas. Então, houve a conquista da equidade nas cadeiras legislativas, porém a perseguição e a ameaça dessas mulheres estava sendo cada vez mais recorrente, porque se elas não existissem mais, a próxima pessoa que assumiria seria, enfim, alguém que estava querendo o lugar delas, né? Então, parece inadmissível, mas foi o que aconteceu aqui no nosso país vizinho, né, a Bolívia. Bom, o que nos trouxe até aqui foi o enfrentamento à violência doméstica e familiar, né? Foi um episódio de feminicídio contra uma contadora da Bahia. Eu trouxe aqui alguns dados do estado do Paraná. Mas esse feminicídio foi lá na Bahia, aqui no Paraná tá tudo ok, a gente não tem esse problema de violência, né? Ou a gente não quer enxergar esse problema da violência. Infelizmente nós temos, né? Isso não é nem privilégio e nem dificuldade só de um único estado, né? Então o Paraná, ele teve sim, só em 2024, né, no ano passado, foram 70 mil casos de mulheres vítimas de violência, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública. Então, 70 mil casos registrados, com boletim de ocorrência, ou chamada no 190, ou um boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, fora os casos que não foram notificados. Então, foram 70 mil mulheres que pediram socorro no estado do Paraná, e 50 mil pedidos de medidas protetivas. A medida protetiva, ela já é quando está havendo uma perseguição, uma ameaça constante, um risco à vida dessa mulher. Então, você já parou para pensar que tem 50 mil mulheres que estão hoje com uma medida protetiva vigente no estado do Paraná, porque elas correm risco de vida. Porque para elas estarem tranquilas, para elas com seus filhos terem uma vida plena, como disse o Laudelino, elas têm que se afastar, ou elas saírem de casa, ou os autores de violência saírem de casa, para que elas consigam, né, ter
ter paz, enfim. Claro que tem vários questionamentos sobre a efetividade da medida protetiva, mas os estudos mostram que a maioria dos casos de feminicídio acontece com as mulheres que não buscaram a rede, com as mulheres que não registraram boletim, que não foram buscar os serviços socioassistenciais e jurídicos gratuitos, são as mulheres que não tinham medida protetiva. No Brasil todo, o índice de assassinato de mulheres que têm medida protetiva não chega a 4%. Então, não adianta nada, é só um papel, às vezes no sentido de desincentivar a mulher a pedir a medida. Gente, não vamos desincentivar. É importante registrar, é uma medida que realmente ela se torna efetiva. Hoje no Paraná nós temos a Patrulha Maria da Penha, temos o botão do pânico. O descumprimento da medida protetiva hoje é considerado um descumprimento de ordem judicial. Então, se você informar que o teu companheiro, ex-companheiro, descumpriu uma medida protetiva, seja por mensagem de texto ou ficou passando na frente da tua casa, enfim, se você registrar na delegacia que houve esse descumprimento, pode ser pedido, então, uma prisão preventiva. Por quê? Porque ele está descumprindo uma ordem judicial. Então, é possível realmente a gente reduzir feminicídios se a gente conseguir fazer com que as mulheres cheguem na rede. E é importante a gente dizer que provavelmente em 2025 o número de medidas protetivas vai ser maior, o número de registros de casos de mulheres vítimas de violência vai ser maior. Por quê? Porque a gente precisa que as mulheres que estão sofrendo violência busquem ajuda, para que o número de feminicídios realmente diminua. Por enquanto, no Paraná, o número de feminicídios ainda não está diminuindo, a cada ano ele vem aumentando. De 2023 para 2024 houve um aumento de 30%. Então foram 109 mulheres em 2024 que acabaram sofrendo o feminicídio, que acabaram assassinadas no estado do Paraná, contra 81 em 2023. Então a gente ainda precisa realmente ter esse olhar para a redução do feminicídio. Aqui em Guarapuava, nós conseguimos reduzir o número de feminicídios em quase 90%. Nós tínhamos uma média de 8 feminicídios por ano, nós reduzimos para 1 feminicídio por ano, claro que a meta é sempre 0, mas com uma estrutura de políticas públicas para ter saída para o ciclo da violência, né? Então, ela está no ciclo, a gente oferece uma série de condições para que elas saiam desse ciclo da violência. E as mortes que aconteceram aqui em Guarapuava eram de mulheres que não tinham medida protetiva, que nunca tinham registrado um boletim de ocorrência e que nunca tinham buscado a rede de enfrentamento à violência, né? Então, é importante a gente realmente destacar, quando chega na rede, a rede é eficiente. A gente precisa saber como conectar essas mulheres à rede. E muitas das mortes das mulheres acabam sendo de mulheres que têm um trabalho fixo, que são profissionais liberais, que não têm na dependência econômica aquilo que a coloca ainda no relacionamento. Por isso que talvez ela não procure ajuda, talvez ela tenha vergonha de admitir, de ter que buscar um serviço público, talvez ela até precise de acompanhamento psicológico e faz um acompanhamento com uma psicóloga particular, uma advogada particular que não conhece os serviços da rede, que não conhece que é possível mandar para um abrigo, que é possível contar com a Patrulha Maria da Penha para fiscalizar a medida protetiva, que a patrulha pode ir lá fazer retirada de pertences, ou que essa mulher, se precisar mudar de cidade, mudar de lugar, vai ter condições. Inclusive aqui em Guarapuava a gente paga um subsídio para que essa mulher possa recomeçar a vida em outro lugar. Então, é importante a gente saber que existem políticas públicas bem estruturadas para fazer o enfrentamento à violência, mas a gente tem que saber conectar, né? Nós, enquanto lideranças, nós, enquanto donos e donas de escritório, enfim, saber conectar se porventura a gente tiver alguma funcionária que esteja sofrendo violência. Então, né, o que eu preciso saber, tá, Pri? Então, temos vários casos, e o que eu preciso saber, né? Quais são os sinais? Como que eu posso exercer bem essa minha responsabilidade de prevenir as situações de violência e de feminicídio? Então, são vários os sinais sutis de violência doméstica nas nossas colaboradoras. Dentro da perspectiva da saúde,
a violência doméstica é considerada uma epidemia. Dentro enfim, da organização ali das secretarias de saúde, a violência é tratada, combatida com política pública dentro da epidemiologia, por conta da velocidade com que ela acontece, porque a cada 6 segundos tem um caso novo de violência doméstica no Brasil. Então, você já pensou uma violência, uma doença que fosse realmente contagiosa? Meu Deus, isso aí seria uma pandemia, né? Então, a violência doméstica, ela é considerada uma epidemia dentro da Secretaria de Saúde, e principalmente porque ela faz com que essa mulher busque os serviços de saúde com muita frequência, porque essas mulheres são chamadas poliqueixosas, ou seja, elas têm muitas questões de muita queixa de saúde. Então, elas têm, um dia é dor de cabeça, outro dia é enjoo, outro dia ela está com pressão alta, no outro dia ela está, enfim, com uma outra situação que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Então, ela sempre tem alguma queixa de saúde, ela sempre está procurando o serviço de saúde particular ou público com queixas diversas. Essa mulher, ela acaba ficando bastante isolada do restante da equipe de trabalho, né? Eu lembro que quando teve, né, a questão do assassinato da Tatiane, ela era corredora, né? Ela era bem atleta, enfim. E o grupo de corrida dela falou assim, nossa, a gente percebeu que ela começou a se isolar demais, que ela não vinha mais correr com a gente. Então, esse isolamento, ele precisa ser um alerta. A mulher nunca vai nas nossas confraternizações da empresa, né? Eu lembro que teve uma situação de uma mulher que a gente atendeu, que ela até ia nas confraternizações, mas o marido dela tinha que estar junto. E o marido dela não ia para confraternizar com todo mundo. Ele ficava no carro, observando tudo que estava acontecendo. E um tempo depois, essa mulher acabou sofrendo uma tentativa de feminicídio, ele tentou colocar fogo na casa, enfim. Então, a gente via assim, nossa, mas por que será que ele fica ali, né, olhando? Por que ele fica observando? A gente teve outras situações que a gente tinha reunião à noite, evento à noite, né, da equipe de trabalho, ele ficava lá na porta esperando ela sair, tipo, num controle, num ciúme obsessivo, né? Então, sempre tem alguns sinais que a gente se incomoda, né? Então, esse é um dos sinais sutis. Um outro sinal é também a mulher evitar muito ir para casa, né? Não, mas você pode ir, fulano, você já trabalhou demais, tira um dia de folga, ou enfim, não posso, não quero. Ela evita estar em casa. Quanto mais tempo ela estiver fora de casa, para ela é melhor. Então, isso é importante a gente também perceber que podem ser sinais sutis. Às vezes a gente está esperando um sinal que é aquele roxo, né? Ai, a fulana apareceu com o braço roxo. Esse é o sinal já explícito, lembra lá no iceberg, né? Isso já é um sinal de que está ficando cada vez mais grave. A violência física já é considerada grave. Mas essa mulher começar a reduzir sua produtividade, ela fica bastante distraída, ela começa a ter sinais de questões de saúde mental, né? Ou uma depressão, uma ansiedade. Então, tudo isso podem ser sinais também relacionados e que tem algum conflito dentro de casa e pode ser, então, uma violência doméstica e familiar. Também sinais de comportamento agressor. A gente fala, nossa, mas será que tem um perfil de agressor? Infelizmente, não. Por diversas vezes, os homens que praticam a violência contra as mulheres, o pessoal fala, não, impossível. Eu conheço ele, é um amor, é simpático, cuida bem das crianças, impossível que ele seja assim. E realmente, às vezes eles têm um perfil agressivo somente com a mulher. É o tipo de agressor que a gente coloca ali, que é o familiar exclusivo. Ele é uma pessoa muito cordial com a maioria das pessoas, porém, com a mulher, ele é realmente violento e machista, né? Então, é o tipo de agressor familiar exclusivo que a gente chama. Tem outros tipos também, que é o violento generalizado. Esse é bem mais fácil de identificar, porque uma pessoa que é violenta
em várias ocasiões da vida. É no trânsito, é na empresa, é com a família, é com o filho, é com o cachorro, é com a esposa. Ele é violento generalizado, ele é inclusive, ou violento obsessivo, né? Ele inclusive é aquela pessoa que se você chama a polícia, ele parte para cima da polícia. Né? Então, é uma pessoa que realmente é um tipo de agressor, né? É um sinal de comportamento agressor. E tem o borderline também, que ele é aquela pessoa que ele vai do 8 a 80, ele tá tranquilo, ele tá ok, mas quando ele estoura com tudo, né? Ele estoura sendo violento com todas as pessoas, mas você nunca imagina que ele vai ter esse tipo de comportamento. Então, são alguns sinais que a gente também pode identificar, que a gente pode alertar, às vezes, se a gente perceber isso entre os colegas de trabalho, né? A gente fala muito de perceber os sinais sutis da violência para evitar ali junto com a vítima, mas também a gente pode também evitar esse tipo de comportamento entre os homens, né? Então, ter ali, como também o Laudelino já trouxe, ter um setor de RH ou alguém que seja referência, que possa fazer os encaminhamentos necessários. Ai, Pri, eu tenho que ter agora, então, um lugar que saiba o que fazer. Pelo menos todas as pessoas ali, o RH pode ser alguém para fazer o encaminhamento. Você não precisa fazer o atendimento completo dessa mulher, mas você pode e precisa saber para onde encaminhar essa mulher. Nós temos a prática aqui em Guarapuava de participar das semanas de prevenção de acidentes, né? CEPAT, CIPA, enfim. Então, essa é uma oportunidade legal de sempre trazer o tema do enfrentamento à violência doméstica e familiar. Já aconteceu várias vezes de que a equipe que promove essa semana se torna a referência para as mulheres procurarem e pedirem ajuda, e eles fazem o encaminhamento para o serviço. Aqui em Guarapuava, no caso, é o CRAM, né? Então, eu lembro que teve uma situação muito grave, a mulher ficou em cárcere privado em 5 dias, ela foi torturada por 5 dias, esse agressor cortou os cabelos dela, cortou ela em várias partes do corpo, enfim, ela foi torturada por 5 dias, e quando ela conseguiu escapar, o primeiro lugar que ela pensou em ir foi na empresa, porque ela sabia que na empresa eles iam ajudá-la, não era um ambiente hostil, não era um ambiente que iria julgá-la, mas era um ambiente que iria acolhê-la. E realmente, ela chegou correndo na empresa dela, ela já era funcionária de muitos anos, e o pessoal da empresa sabia para onde encaminhar, por quê? Porque fazia na semana, né, de prevenção de acidentes, de segurança, enfim, essa palestra com o CRAM, e eles encaminharam essa mulher para nós, né? No caso, ela ficou em casa-abrigo, mudou de cidade, conseguiu trabalho em outro lugar, porque ela já era uma pessoa que estava pronta para trabalhar, para encarar a vida, enfim. E eu lembro que no ano passado, retrasado, ela veio nos visitar já com os cabelos longos, né? E, enfim, tendo uma vida nova. Mas o lugar de referência para ela foi a empresa. Então, o ouvir sem julgamento e ter a ciência de onde encaminhar essa mulher é tudo. Por quê? Porque se a gente cria na nossa empresa um ambiente com as piadinhas machistas, com essa reprodução de estereótipos, a gente acaba não criando um ambiente em que essa mulher pode, pelo menos, dizer que precisa de ajuda. Assim, ali não posso contar com o pessoal fala mal das mulheres que sofrem violência, ou são muito machistas, ou são isso, lá é um lugar que eu não posso contar com eles. Então, é importante a gente saber que o ambiente que a gente está promovendo tem que ser acolhedor, né? E conhecer esses serviços públicos oferecidos. Pri, então tem que saber se tem delegacia na cidade que eu moro, se tem CRAS, se tem CREAS. Meu Deus, eu tenho que saber tudo isso? Se você conseguir saber, perfeito. Se você não conseguir, a melhor dica é ligar no 180. O 180, ele é a central de atendimento à mulher, funciona no Brasil inteiro, a ligação é gratuita, e ali eles vão dar exatamente a orientação que você precisa, né? Então, você liga lá e diz, olha, eu estou desconfiada que tem uma funcionária nossa que está sofrendo violência, ela já apresentou esse sintoma, eu sou da cidade de Curitiba, eu sou da cidade de Pato Branco, enfim, e não sei o que fazer. Eles vão dizer, olha, aí em Pato Branco
tem tal e tal e tal serviço. É esse endereço, é esse telefone, né? Ou você quer que... Enfim, eles vão dar toda a orientação necessária. Ligou no 180, ele vai dizer por município o que pode ser feito. Então, é possível a gente saber as orientações corretas, porque tem um canal centralizado de atendimento às mulheres. Ah, mas eu que estou sofrendo violência, posso ligar no 180? Pode também. Você vai receber todas as orientações necessárias e pode fazer a denúncia, se for da tua vontade, pelo 180. Ou não sou eu que estou sofrendo a violência, eu sou a proprietária do escritório e a minha funcionária que está sofrendo a violência. Vou ligar no 180 justamente para poder saber como agir, como encaminhar, né? Aqui só destacando que é importante a gente acolher sem julgamentos. Aqui na rede a gente sempre fez um treinamento de que quem julga é juiz, né? A gente sempre aprendeu dessa forma. Você é juiz? É juíza? Não, então você não precisa emitir nenhum tipo de julgamento. Qual que é o teu papel? Eu sou enfermeira. Então, enfermeira, você vai cuidar da questão da saúde dessa mulher, né? Eu sou o policial. Então, policial, você vai garantir a proteção e a segurança dela, né? Vai investigar, mas não é a gente que vai julgar, né? Então, não é nosso papel criar julgamentos, fazer realmente uma escolha, uma escuta ativa, uma escuta acolhedora. Não reproduzir esses mitos de que as mulheres gostam de apanhar, de que fulana merece apanhar, ou de que ele não bateu, né? Até como disse o Laudelino, foi só um corretivo, né? Só utilizado como forma de disciplina. Isso é bastante comum, é uma das justificativas mais usadas. Então, a gente não pode realmente reproduzir isso, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, respeitar a privacidade e o sigilo, porque se ela teve coragem de falar qualquer coisa para você, mas eu nem sou do RH, eu nem queria saber esse negócio, mas foi contigo que ela teve confiança, né? Se é um ambiente acolhedor e foi com você que ela se abriu, respeita a privacidade, respeita o sigilo, respeita o tempo dela e, claro, né, pega ali as informações do 180 com o pessoal do RH também. Compreender principalmente que a situação de violência, a gente fala, não são mulheres vítimas de violência, porque ser vítima parece que você pôs um carimbo naquela mulher, aquela lá é vítima de violência. Não, ela está em situação de violência e a situação pode passar. Isso não define a mulher, assim como isso também não define o agressor, né? A gente sempre tenta evitar também chamar de agressor, é o homem autor de violência, porque ele pode em algum momento não ser mais autor de violência. Então, compreender que isso passa. É tão difícil a gente conseguir profissionais bons, comprometidos, então a gente acabar por uma situação de preconceitos, essa mulher vai dar problema, já vou mandar ela embora já. Não, isso vai passar e isso não define a mulher, né? Um outro jeito da gente acolher sem julgamentos é não projetar o que eu faria. Se eu tivesse no lugar dela, eu já tinha mandado ele não sei para onde. Se eu tivesse no lugar dela, eu nunca teria permitido que ele, né? Então, a gente não pode projetar o que a gente faria, o que o outro faria, né? A gente tem que entender que ela está numa situação em que ela está sendo depreciada e descredibilizada o tempo inteiro. Então, a autoestima está muito em baixa, ela realmente está tentando resgatar a sua própria identidade. Então, a gente não pode ficar projetando, né, essa situação. O fenômeno da violência doméstica, a gente também tem que entender que ele é um fenômeno amplamente estudado, que tem realmente metodologia científica para estudar, para entender, para ajustar ali como que está acontecendo esse ciclo da violência. O momento de explosão, o momento de perdão, o momento de lua de mel, o momento em que há de novo os pequenos conflitos. Então, isso tudo é estudado amplamente, visto que a mulher corre mais risco de sofrer um feminicídio quando ela decide separar. Depois que ela decide separar, ela tem o período mais crítico de 3 meses. Por quê? Porque é o momento que ele está em fúria por conta da separação. Então, é um fenômeno que é amplamente estudado e é possível de ser combatido. Ele não pode ser feito a partir do nosso entendimento
particular e individual. Ele tem que ser feito pelos profissionais e, sim, né, entender que tem gente que está estudando isso para que ele seja realmente enfrentado da maneira correta. E entender que há toda uma diversidade de mulheres. Eu, talvez, não aceite tal tipo de tratamento ou de ação, ou enfim, tive a oportunidade de estudar, tive a oportunidade de me sentir livre. Outras mulheres não tiveram essa oportunidade, né? Talvez conseguiram estudar quando já estavam avançado da idade, talvez conseguiram entender que elas têm uma liberdade e que essa liberdade não precisa vir a partir do casamento, né? Parece que a gente só podia sair da casa dos pais e conquistar as coisas se saísse dali com um homem, né, com um companheiro, e não, né, a gente pode sair da casa dos pais, construir a própria vida, independente se vai ter um companheiro ou não. Então, tem várias diversidades de mulheres, e principalmente trazer a construção de um espaço de respeito, um espaço que não reproduza a violência. Não, mas aqui, imagina, no nosso escritório, ninguém bate em mulher. Óbvio que não, né? Eu espero que não, mas que não reproduza realmente a violência naquela parte mais profunda do iceberg do feminicídio, né? E por fim, trouxe uma frase da Maria da Penha, que ela sempre fala que quando a violência acaba, a vida recomeça. E é a vida em plenitude, como o Laudelino falou, né? Não basta sobreviver. Não é justo mulheres terem que sofrer no sentido de só se manter viva, ter que se manter escondida, ter que evitar tais lugares, porque tem um outro ser humano que não admite que ela não esteja mais junto por conta de um relacionamento, e ela ter sua vida toda modificada, tolhida, reduzida a simplesmente sobreviver. Então, realmente, quando a violência acaba, a vida recomeça. Nós temos aqui em Guarapava um projeto chamado A Voz Delas, que é para fazer com que as mulheres possam voltar a cursar o ensino superior, né? Então, tem uma universidade particular aqui, ela paga as bolsas de 50%, às vezes bolsa integral, para as mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que estão sendo atendidas, enfim, que têm vontade de voltar a estudar. É incrível esse projeto. Eu confesso que não acreditava que tantas mulheres estariam afim. E estão mesmo. Todo semestre são fechadas de 6 a 8 bolsas, e agora vai se formar a primeira mulher em medicina veterinária que chegou ali no CRAM porque estava fugindo, realmente fugindo na rua, né? Ela tinha conseguido fugir, o pessoal abordou ela e levou ela para o atendimento, enfim, e ela falou assim, olha, eu vim aqui para sair, para tentar uma ajuda no pior momento da minha vida, porque eu achei que eu ia morrer, eu achei que ele ia me matar, e eu tô saindo daqui realizando um sonho, que é voltar a estudar e ser médica veterinária. Então, olha, isso é transformador da vida de uma pessoa, né? Então, a gente realmente entende que quando a violência acaba, a vida recomeça. E, gente, e viver é muito melhor que sonhar, não é mesmo? Quantos sonhos essas mulheres tiveram que interromper? Quantos, meu Deus, tanto para os seus filhos, para a sua família, para elas mesmas, quantas coisas elas tiveram que abdicar, deixar de viver, e não pode ser isso, né? A gente tem que viver plenamente, viver com dignidade. Então, realmente, viver é muito melhor que sonhar, então que essas mulheres possam viver cada vez mais e viver de maneira segura e feliz. Então, eu deixo aqui meus contatos também, agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente pode, sim, construir um ambiente sem violência, um ambiente que promova a dignidade das mulheres. Obrigada. Priscila, muito obrigada. Belíssimas palavras, nos emociona, principalmente quando a gente vivenciou situação de agressão. Eu gostaria que, antes de elogiar o professor Laudelino, eu vou fazer já as minhas palavras, as palavras da Priscila, sempre na gentileza em abordar os assuntos relacionados à mulher, foi presidente do CRC Paraná, e a acolhida das mulheres, da Comissão da Mulher, e a brilhantar, fazer
proporcionar e abrir caminhos para que os eventos aconteçam, para que a gente traga discussões a esse nível, a gente só tem que agradecer de coração, Laudelino. E aí eu gostaria de dar meu depoimento aqui, que eu passei por violência, e fui acolhida por patrão e colegas de trabalho do sexo masculino. Então, é um lado positivo, isso há mais de 20 anos atrás. Então, isso me deixou marcas, porque o que me deixou triste foi não ter acolhida da minha família e de mulheres que trabalhavam no meu lado ali dentro da empresa. Então, assim, dentro de toda a militância, eu estou há mais de 20 anos militando na classe contábil, eu sempre tive a sorte e o privilégio de ter homens, que aqui nós temos o exemplo do Laudelino ao meu lado, e nos guiando e nos encaminhando da melhor forma. Então, que sirva de inspiração para quem está nos assistindo, que todas podem, né? Então, estamos aqui, né, abertas a diálogo, a ouvir essa mulher que, porventura, passe algum tipo de agressão ou violência. Laudelino, a palavra é sua. Ora, muito obrigado, Denisa. Parabéns primeiro à Priscila, né? Eu confesso que sempre gosto muito de ouvi-las, né? E a Priscila, quando eu estava à frente do conselho com o presidente, várias vezes eu tive a oportunidade de ouvi-la, as palestras em eventos do conselho, e a Denisa também. Eu acho que o trabalho é esse, é o trabalho, trabalho conjunto, homens e mulheres, de mãos dadas, para a gente começar a mudar essa cultura, né, Priscila e né, Denise? Porque sim, isso está na mente das pessoas, e às vezes a gente ouve isso de amigos da gente, né? E que são pessoas extremamente queridas, extremamente generosas, educadas, mas elas acabam sendo aí instrumentos de divulgação de ideologias, né? A gente chama isso filosoficamente de ideologias, né? São tão sutilmente contadas e transmitidas que depois de várias versões elas se tornam verdadeiras, né, para as pessoas, e as pessoas acabam retransmitindo. Então, acho que o papel das entidades é dar o apoio, dar suporte, as empresas, já foi bem falado, e principalmente a gente precisa ocupar cada um desses espaços, né, e não se cansar de falar, porque eu acho que tudo que a gente faz é apenas uma sementinha ali, e que muitos ainda vão precisar se engajar para que isso possa efetivamente ser levado a bom termo. Mas eu estou muito grato, né? Eu acho que o CRC Paraná, a Comissão da Mulher, vem fazendo um trabalho assim brilhante ao longo de anos. Denisa, você agora já está há um bom tempo à frente dessa Comissão da Mulher. Eu não posso deixar de destacar o papel das mulheres conselheiras, né? Nós temos as vice-presidentes. É muito importante no conselho diretor ter mulheres, porque às vezes, baseado em desculpas, as mulheres não querem ocupar esse cargo. É que muitas vezes sequer são convidadas, né? Ou são meio que conduzidas a dizerem não, né? Porque dependendo como se conduz, a pessoa pensa, puxa, isso aí é um problema, não vou querer um cargo desse, não vou querer fazer parte de uma comissão dessa. E eu acho que isso que nós temos que fazer. E eu vejo assim que os frutos, gradativamente, eles são colhidos. Eu fico assim muito feliz de ver as duas frentes que nós temos. Nós temos hoje uma vice-presidência no conselho, que é a mãe da Priscila, a Eva, pessoa que eu admiro demais o trabalho que ela vem fazendo. E essa vice-presidência foi assim uma coisa que o presidente Everson teve assim uma felicidade muito grande de escolher ela e colocar ela nesse lugar. Porque o trabalho que, agora quase 2 anos já, é um trabalho assim que é um trabalho de formiga, mas que vai semeando essas sementes do bem. Aí o trabalho das mulheres na comissão, como conselheiras, na comissão da diversidade, nós temos mulheres. Então, esse acolhimento, essa abertura, eu lembro que quando eu falei para o diretor na época, acho que foi em 2021, 2022, que eu queria criar a Comissão da Diversidade para abrir as portas do Conselho para todos os contadores e contadoras, independente do gênero. E aí, nós estávamos ali pisando em ovos, né? Porque são os primeiros passos. Eu fui duramente criticado, sabe?
Eu confesso isso para vocês, vários amigos meus falaram assim, pô, por que você vai criar isso? Vai trazer problema para você? Você não tem problema, tua gestão está muito boa. Por que você vai criar problema? Mas quando a gente está num cargo desse, a gente não pode deixar de fazer o trabalho que a gente precisa fazer. E o professor Everson está dando continuidade. Veja como isso está trazendo resultado. Então, significa, não tem ninguém que vai conseguir resolver sozinho essa situação. É uma situação de inclusão, de acolhimento, que precisa ser feito pela sociedade toda. Quando a Priscila estava falando, né, casos concretos, né, você estava à frente da secretaria, né, e você contou casos reais, aquilo chocou bastante a mim, né? Então significa, não é um caso imaginário, é um caso real, mulher fugindo na rua, sendo acolhida, sendo encaminhada para poder fazer uma faculdade, e agora quase já chegando lá. Então, essa mulher foi salva. Então, acho que é isso que nós temos que mostrar, tá? Que o resultado vale a pena. Mas eu acho que eu já falei demais, eu prefiro ouvi-las, né, para que a gente possa continuar aqui. Priscila? Realmente muito bom a gente poder conversar, né, sobre todo esse enfrentamento à violência e dizer que, claro, né, o tema da liderança é um tema que me causa muito gosto de discutir, de estudar e de promover. Dizer que nós, enquanto lideranças, nós temos esse papel de promover ambientes seguros e saudáveis para os nossos colaboradores e colaboradoras, né? Então, realmente, nós temos uma postura, a construção de um clima organizacional que proporcione a diversidade, a equidade, o respeito, vai fazer com que essas mulheres se sintam acolhidas, sintam que elas podem contar com a empresa, porque é nosso papel de liderança. Se tem algum foco, alguma situação que está acontecendo no nosso escritório, na nossa instituição, quem é a pessoa responsável é a liderança. Então, é nosso papel realmente estar promovendo esses ambientes seguros e saudáveis para todos e todas. Obrigada, Priscila. Hoje nós somos mais de 14.500 mulheres com registro ativo no CRC Paraná. E qual é a palavra que você, Laudelino, deixa para as profissionais do nosso estado? Olha, Denise, o que eu mais gostaria de ver, e é uma palavra que eu trago para as mulheres contadoras, elas tomando frente das entidades, porque eu acho que assim, sozinha nós conseguimos fazer muitas coisas, mas em conjunto, né, assumindo essas lideranças locais, nacionais, municipais, no bairro, eu acho que esses espaços precisam ser ocupados. E se somente as mulheres contadoras já fizerem isso, já vai fazer uma grande revolução dentro da sociedade. Você fala 14 mil, imagina quantos isso pode repercutir. E eu convido os homens também, né? Porque os homens precisam, nós precisamos nos unir, as mulheres, para que a gente possa trabalhar junto, que as mulheres possam sentir esse ambiente seguro de trabalho. E isso é tão bonito, né, Priscila, né, Denise? A gente faz isso, nós esse ano, quantos eventos a gente teve, onde nós participamos junto, nós lutamos junto, e cada um de vocês se sentindo confortável, para que vocês possam efetivamente sentir esse ambiente acolhedor e seguro. Então, essa mensagem de otimismo, eu repetiria ali as palavras da Priscila, né, na mensagem final dela. Eu acho que essa vida precisa realmente começar a ser vivida plenamente, com direitos, deveres, mas principalmente vencendo o medo. Eu acho que o medo é que muitas vezes faz as pessoas deixarem de caminhar. E não dá para deixar de caminhar, a gente precisa andar. Era isso, professora Denise. Agradecida, Laudelino. Priscila, qual é as suas últimas palavras? Eu quero só dizer, então, a todos e todas que é nossa responsabilidade a prevenção à violência doméstica e familiar, seja com as amigas, com as famílias, com as colegas de trabalho. Então, por favor, se vocês perceberem e desconfiarem de qualquer situação, não hesite em ligar no 180 para saber como ajudar a tua colega, a tua amiga, a tua familiar, porque a violência deixa marcas e não vê-las deixa feminicídios. Agradecida, Priscila. Chegamos ao
final da nossa live. Concluímos o nosso evento agradecendo a presença do professor Laudelino, Priscila, e a vocês, profissionais da contabilidade, contadores e contadoras. Vamos nos unir para que a nossa classe seja muito mais justa e inclusiva e que a gente traga um ambiente de trabalho mais saudável. Lembramos que na próxima quarta-feira, no dia 17, a Escola Técnica do CRC trará o tema Ética e Fiscalização, com Fabrício Guimarães e Michel Guilhem-Meller. Inscrições gratuitas. Espalhe esse conhecimento, curta, compartilhe e inscreva-se para levar sua carreira. Seu futuro como profissional estratégico começa aqui. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, siga esse conselho.